Então vamos dar início aqui à última etapa da correção desse estudo de caso relacionado à matemática financeira. Então, uma vez que nós já começamos aqui nas aulas anteriores, a correção mostrando para você a importância do valor do dinheiro no tempo, na modalidade, quando nós temos a situação de comprar à vista, comprar a prazo, entendendo justamente a questão do valor do dinheiro no tempo. E no segundo momento, depois, entendendo a questão dos sistemas de amortização. Nessa etapa, nós ainda vamos dar seguimento aos sistemas de amortização, só que aqui nós vamos fazer uma análise, dando continuidade ao estudo de caso, e se faz sentido, diante da decisão que o Rodrigo tomou, pela decisão, pelo sistema de amortização, onde as parcelas são constantes, e ele tem cerca de R$10.000, ele quer entender como é feito o cálculo e qual é o melhor cenário. Seria reduzir o valor da parcela ou seria o melhor cenário permanecer o valor da parcela e reduzir o tempo do financiamento? Como que nós fazemos esse cálculo? Como que nós fazemos essa análise? Nessa aula você vai aprender isso. Então vamos dar início aqui à leitura do estudo de caso, para que depois nós podamos fazer aqui a planilha, os cálculos e automaticamente fazer a nossa conclusão. Depois de 2 meses da realização de financiamento, o Rodrigo ele procurou novamente o consultor de finanças para auxiliar em outra análise. O questionamento de Rodrigo foi: eu possuo R$10.000 na conta e pretendo amortizar a minha dívida. No entanto, seria melhor optar pela redução da quantidade de parcelas ou na redução do valor da parcela mensal. Você, como especialista no assunto, acredita que deve escolher qual das alternativas apresentadas justifique os cálculos. Basicamente foi aqui o enunciado que trouxe. O que nós vamos fazer? Diante da planilha que nós temos aí, ou usado na última aula o gabarito, apenas a título de cabeçalho, nós vamos selecionar aqui as informações iniciais, para ficar mais fácil, tá? O nosso cabeçalho. Vou selecionar aqui as informações, vou dar Ctrl C e vou colar aqui na tela, tá? Ctrl V. E também já vou tirar na guia exibir as linhas de grade, para ficar mais fácil todo o nosso processo de cálculo. Lembrando que nós vamos construir do zero, mas você também pode aí, obviamente, baixar no arquivo da nossa plataforma oficial, lá no site. Você pode baixar esse arquivo já preparado, 100% pronto, tá? Aqui nós vamos fazer uma análise relacionada à opção parcela, e aqui nós vamos fazer uma análise relacionada à opção tempo. Só para destacar, vamos colocar isso aqui, uma corzinha um pouco diferente. Vamos deixar isso aqui centralizado também. Pronto. Já deixamos ali centralizado a opção parcela e a opção tempo. Sabendo que agora ele selecionou apenas o sistema francês, tá? Vou tirar o saco, que a gente pegou o cabeçalho só para ficar mais fácil. O ponto inicial aqui da tabela, tá? Já vou adiantar, é semelhante ao que a gente fez na aula passada, a princípio, tá? Então a gente já vai criar rapidamente aqui aquelas fórmulas iniciais apenas do sistema francês, o sistema price, e depois nós vamos colocar aqui as informações essenciais para fazer esse cálculo correto. Quando ele quer reduzir o valor da parcela e quando ele quer reduzir o valor tempo. Vou usar a fórmula sequência, 360 linhas, mais 1, coluna 1, iniciando com 0. Aqui para ele já puxar todas aquelas informações, que nós já havíamos falado na aula anterior. Se você quiser, inclusive, pode rever a aula anterior, pegar todas essas informações iniciais aqui, tá? O saldo é 150 mil, valor do empréstimo, Amortização zerada, juros e parcela zerado no período 0, tá? Inclusive, vou selecionar essas informações aqui, essas colunas, já vou deixar todas elas em monetário, já para preparar aqui para receber as informações de maneira correta. Beleza, já tenho aqui as informações da coluna parcela previamente apuradas. Vamos dar um zoom aqui. Vamos agora calcular o valor justamente da PMT. Vai? Aqui nós vamos usar a fórmula PGTO. Vamos usar a taxa de 0,64, selecionando ela, F4 para congelar a informação, ponto e vírgula. Vou selecionar aqui o tempo, que são 360 meses. Congelar também a informação, ponto e vírgula, negativo, e o saldo 150, também congelado a informação, tá? Esse passo aqui que nós estamos fazendo é rapidamente o que fizemos na aula anterior com mais detalhes,
Só que aqui, obviamente, nós vamos adaptar a forma para ele calcular nessa modalidade de análise que o Rodrigo necessita. Se você, obviamente, necessitar, você pode voltar na aula anterior. O cálculo dos juros aqui é o mesmo, sempre é o saldo anterior sem congelar a informação com a taxa de juros congelada, já vista que ela é fixa, né? Apertando aqui F4. E a amortização é a diferença da parcela com os juros, ok? Saldo é a diferença do saldo anterior menos a amortização, nesse caso é o saldo atualizado. Fiz a primeira linha, a tabela Price, sistema francês, nós fizemos na aula passada. Seleciono, dou 2 cliques, ele vai repetir esse processo para todas as demais informações, tá? Legal. Qual é o ponto interessante? Que a gente já fez isso. O ponto interessante é a gente criar os comparativos aqui, ó. Então nós vamos criar aqui o sistema Price, parcela e o sistema Price tempo. E aqui nós vamos fazer a diferença da amortização, aqui nós vamos fazer a diferença dos juros e fazer a diferença da parcela. Semelhante realmente ao que nós fizemos na aula passada. A amortização nós vamos usar a função de soma, que ele vai pegar inclusive lá da original, tá? Vou comparar a tabela original. Fiz a primeira célula, ó, Ctrl+C, Ctrl+V para fazer as demais. Seleciono as duas colunas, dou 2 cliques aqui para ele ajustar o tamanho. Vou fazer agora da parcela, nesse caso aqui. Por enquanto você vai ver que vai dar o mesmo resultado, porque a gente não fez a diferença ainda, tá? Mas vou deixar somado aqui a amortização. Ctrl+C, Ctrl+V, porque são colunas ao lado, tá? Também aqui a coluna tempo. Por que eu estou fazendo isso? Para já gerar um comparativo, para inclusive você já começar a perceber as diferenças, tá? Ó, vou dar um Ctrl+C e vou vir botão direito, colar especial, minha opção aqui, colar como imagem. Isso facilita um pouquinho a nossa vida. Quando a gente cola a imagem, a gente coloca ele aqui para fazer justamente essa comparação. E aqui eu quero mostrar para você, olha só, como nós refazemos aqui a tabela Price nesse início, né? Calculando a parcela a partir do saldo 150, de um tempo 360 meses, de uma taxa de 0,64 aproximadamente mensal, nós percebemos que de fato o resultado foi o mesmo, em que inclusive ainda não está parametrizado o formato que nós precisamos. Mas por que eu fiz isso? Para você ver a diferença agora e o impacto. Então aqui eu vou criar a coluna amortização, tá? Adicional. Vou criar ela aqui, ó. Amortização AD de adicional, beleza? E essa coluna aqui eu vou usar justamente, vou colocar ela Ctrl Shift setinha para baixo, toda em monetário, e eu vou usar justamente ela para colocar as informações de amortização adicional. Como ele fala que foi amortizado no segundo período, ó, então vou digitar 10 no segundo período. Perfeito. Percebo que ele não mudou, porque não tem vínculo ainda. Como que eu faço para ele vincular com a minha tabela? Primeiro passo, eu vou ter que ajustar a fórmula original. Então, no primeiro momento, eu fiz as fórmulas originais do sistema Price, tá certo? E agora sim, eu vou adaptar, haja vista que é a amortização adicional, tudo bem? O valor que ele vai pagar a mais. Então, nesse caso, é o saldo atual do período 1, é o saldo anterior do período 0, menos a amortização do período atual. Dessa forma está correta. Menos também, caso exista a amortização adicional, que nesse caso do período 1 não existe, tá? Vou corrigir aqui a fórmula. Como eu corrigi a fórmula, eu quero que ele repita para todo o período. Eu vou aqui na parte inferior, ó, vou dar um zoom. Aqui na parte inferior, vou voltar aqui. E vou selecionar, E vou selecionar quando ele faz essa cruzinha aqui, ó. Então, quando ele fizer essa cruzinha aqui, nós vamos já dar 2 cliques para ele poder arrastar as informações, tá? Vamos dar 2 cliques aqui, aí ele já vai arrastar todas as informações. Vocês vão perceber já a diferença aqui naquela imagem que nós colamos. Só que ainda nós não finalizamos a parametrização, ainda falta um ajuste. Perceba que a amortização, inclusive, está acima do 150. E nós falamos que a regra de ouro é voltar no 150. Então, observe que nós precisamos fazer um ajuste ainda na parcela. Como que nós vamos fazer aqui o ajuste na parcela? Observe que ele está calculando a parcela sempre do mesmo jeito, ou seja, sempre com base no 150, sempre com base no mesmo tempo, sempre com base no mesmo saldo devedor. Como nós estamos atualizando o saldo devedor, olha só, vou deletar os 10 mil. Então eu percebo que o saldo devedor do período 2, vou voltar, ele muda de 149 aproximadamente para 139. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha fórmula para ele sempre calcular a parcela com base no saldo devedor anterior. Como que eu vou fazer isso?
tá? Vamos só deletar aqui para você ver que não tem impacto essa fórmula. Então, vou fazer o seguinte. Na forma de pagamento, eu vou deixar a taxa o 0,64, não vou alterar. O tempo, eu vou deixar os 360, menos, nesse caso aqui, o período anterior. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pedir para ele calcular o PMT para cada período de tempo que passar. 360 menos 0 é 360. Então, para calcular a parcela 1, ele vai calcular com base nos 360 períodos e com base num valor presente de 150. Obviamente não vai ter diferença. Mas nos outros valores isso vai ter diferença, porque ele vai calculando a partir do saldo atualizado. E observe o que eu vou fazer agora. Ao invés de deixar travado essa coluna aqui de saldo devedor, eu vou destravar ela. Porque justamente a cada período eu quero o último saldo atualizado, mas em contrapartida também eu quero o meu tempo atualizado. Então paguei a primeira parcela, então o meu N não vai ser mais 60, vai ser aqueles 360, perdão, não 60, 360. Então não vai ser mais aqueles 360, vai ser os 360 menos que já foi pago, tá? E aqui ele vai calcular automaticamente correto. Vamos dar 2 cliques, para ele arrastar, tá? Fazer em todas as células. Você vai perceber que ainda a gente não percebe nenhuma, obviamente não teve impacto, porque olha só, vamos ver o período 2. Dou 2 cliques, ele está pegando a taxa correta, o período aqui ele está fazendo justamente os 360 menos 0, que é os 360 de tempo, e o saldo, nesse caso, ele está usando o saldo anterior. Tá? Então ele está fazendo o cálculo aqui de maneira correta. Né? Nesse caso aqui da parcela número 1, inclusive, para calcular a parcela número 2, na verdade, ele está pegando o período 1, 360 menos 1, mas está corrigindo o saldo também. Para a parcela número 3, ele faz o mesmo princípio. Ele considera a mesma taxa de 0,64 aproximado. Ele pega o tempo de 360, que é fixo, menos o tempo que já foi pago, né, que é o tempo anterior, de 2 parcelas. E o saldo ele pega corrigido, que é o último. Então, qual é a diferença desse modelo? Quando nós formos digitar essa amortização adicional de 10 mil, ó, vou dar um Enter, aqui sim vai vir o impacto. Por que o impacto vem nesse caso? Porque como eu parametrizei a fórmula, ó, vou dar 2 cliques agora na fórmula, para ele fazer com base na taxa de 0,64, no tempo de 360, menos o que foi pago, porque se eu estou calculando parcela 3, é porque já foram 2 parcelas pagas, né? Então 360 menos 2. Como é que eu sei isso? B4 menos C11, né? Onde está o vermelho e onde está ali a cor lilás, né? O roxo claro. E aí ele está pegando justamente qual o saldo para poder calcular isso? Justamente o saldo do período 2, que é os 139 mil. Por isso que a parcela reduz a partir daqui. E se eu tiro essa amortização, ele volta àquela mesma proporção. Então, a qualquer período que eu faça essa amortização, ele vai automaticamente recalcular. Observe se os 10 mil sair do segundo período para o terceiro, muda o valor das parcelas. Se ele sair do terceiro, por exemplo, para o quinto, ó, perceba que as parcelas vão mudando, né? Então, à medida que eu deixo, olha só, vou pôr 5 mil aqui e 5 mil aqui. Ele vai recalculando a partir daquela amortização que teve, ó, logo em seguida. Então, no período 1, se tivesse uma amortização de 5 mil, a partir do período seguinte, período 2, ele muda o valor da parcela. Se no período 5 tivesse uma amortização de 5 mil, a partir do próximo de 6, ele muda o valor das parcelas. Então, eu percebo que, de fato, ele passa a funcionar. E quando eu deleto, ele, obviamente, fica do mesmo jeito, considerando que aquela coluna de amortização adicional não existe nenhuma informação. Tá? Então, vamos voltar aqui ao modelo que nós precisamos. Inclusive, eu já vejo que a amortização está 140 mil. E o que nós temos que fazer? Como existe uma coluna adicional de amortização, nós temos que falar para ele, além de fazer essa soma aqui, ele vai somar justamente com essa coluna, porque ele não está considerando essas variáveis, né? Ctrl Shift, setinha para baixo. E aí sim ele vai fazer o cálculo correto. Tá? Olha só. Voltou para os 150 mil. Então, eu já percebo uma redução do valor do juros. Se eu deleto isso, obviamente, a gente percebe que retorna. E o impacto tem que ser a partir da próxima parcela. Legal? Então, nós finalizamos aqui o cálculo da opção parcela e verificamos que já existe uma vantagem. Então, se ele reduz o valor da parcela, obviamente, é virtude de amortização e eu já percebo o impacto ao longo de todos os períodos. No entanto, ainda nós temos que fazer uma análise. E caso ele queira permanecer o mesmo valor de parcela, mas ele queira, né, reduzir, né, o tempo, né, haja vista que ele vai permanecer o valor de parcela que ele vai pagar, mas, né, ele vai pagar a mesma quantidade de parcela, a mesmo valor da parcela, perdão, mas e por pagar o mesmo valor de parcela, ele vai reduzir o tempo. Vamos ver o impacto. Primeiro caso, vamos refazer aqui a fórmula, né, do sistema Price.
Então, a sequência, né, para calcular aquelas linhas, 360 mais 1, colunas 1, iniciando em 0, saldo é o 150, amortização zerada, juros zerado, parcela zerada. Vamos colocar todas essas células aqui também em monetário. E vamos lá fazer aqui a forma, né? Primeiro a forma do pagamento, de maneira convencional, tá? Vou selecionar a taxa, congela essa informação, vou selecionar o tempo, congela a informação e vou selecionar o valor presente em negativo, já para calcular correto. Também congela a informação. Vou calcular aqui os juros. O juros sempre vai ser o saldo anterior vezes a taxa. Congelada a informação para não perder referência. E a amortização é a diferença dos dois elementos, parcela e juros, tá? Que é o mesmo sistema do modelo Price ou francês convencional. E o saldo atual é o anterior menos a amortização. Beleza? Seleciono a primeira linha aí, arrasto e vou perceber que o sistema Price aqui, né, na comparação de tempo, ele deu a mesma coisa, inclusive deixa eu até apagar esse 10 aqui, ó. Ele deu a mesma coisa dos anteriores, tá? Ponto. Então, temos a forma parametrizada. Como nós temos aquela coluna de amortização inicial, então a primeira coisa que nós temos que fazer é também adaptar essa forma. Então, de fato, o saldo, o atualizado, né, do momento atual, é o anterior menos a amortização. Eu vou adicionar aqui ao cálculo justamente essa coluna, né, de amortização adicional, caso ela exista, tá? E vou arrastar aqui, semelhante ao que nós fizemos anterior. E agora vamos digitar os 10 mil, para ver o que acontece. Ó, digitei os 10 mil, vamos aqui arrastar para o sistema, na modalidade tempo, sistema francês, e vamos ver o que acontece. Então, de fato, a parcela permanece o mesmo, o saldo vai ter um incremento de redução naquele período, né, devido à amortização. E olha só o que vai acontecer. Vai chegar nesse momento aqui, ó, destacar principalmente essas 3 linhas para vocês verem o processo de transição. Olha só. Então vai chegar nesse momento em que ele vai zerar o saldo, mas como a forma ainda não foi 100% concluída, ele vai sair de positivo para negativo. O que a gente não quer que aconteça, a gente quer que calcule o saldo correto. Então o que nós vamos fazer? Por enquanto eu vou deixar dessa forma, destacada. Então nós vamos subir aqui, vamos calcular a parcela da maneira correta, para justamente nós entendermos qual é o período e qual vai ser a redução, tá, do financiamento. Então, eu vou deixar aqui a partir da segunda linha, tá? Ou posso calcular também a partir da primeira. Tanto faz, tá? Então, vamos lá. Então, se... Vou usar a fórmula se. Dá um tab aqui. Então, qual a forma? O que eu quero fazer? Se esse saldo aqui, né, devedor atual, se ele for maior, como nós estamos fazendo a partir do primeiro período, né, ele vai fazer automaticamente em todas as células, né, nós vamos arrastar a análise. Então, se esse saldo for maior do que a parcela, né, ou seja, se o saldo for maior que a parcela, o que ele faz? Ele calcula o pagamento. Nesse caso, como o saldo é de 150 e a parcela é zero, porque está no período zero, não está começando, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o PGTO, ok? Que é o que nós já temos. Caso contrário, né, o que ele vai fazer? Ponto e vírgula se for falso. O que nós vamos fazer? Se isso não for acontecer, ou seja, se o saldo for menor, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar justamente o valor desse saldo, porque ele é menor que a parcela, vamos pegar ele, o saldo anterior, e nós vamos somar com o valor dos juros, só que o valor dos juros do corrente, beleza? Então, pega o saldo anterior, mais os juros do período corrente. Fecha aqui o parênteses e vou arrastar essa informação. Beleza. Aqui a gente já vai perceber que já houve uma diferença, né? Olha só. Aparentemente já corrigiu. Vamos lá naquele estágio de transição para ver o efeito. Então, olha só o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Quando ele ficou de fato, né, o saldo ficou menor do que estava previsto ali, relacionado à parcela, ele fez isso que nós fizemos. Vou dar 2 cliques aqui para perceber, ó. Então, vou dar 2 cliques ainda antes da última parcela, olha só, para a gente ver a forma. Então, 1.127, ele é maior que 1.071. Por isso que ele está calculando ainda a parcela, né? Por isso que a última ainda, essa 287 é 1.071, porque esse último saldo aqui, né, que é com base para calcular essa parcela, ele ainda ficou 1.071. Mas olha só essa última.
como esse saldo que ficou, R$ 63,34, ele é menor do que a parcela, então o que ele está fazendo? Ele está pegando esse último saldo e ele está somando aos juros atual. Por quê? Porque esse juros atual é com base no saldo anterior. Sempre o juros atual é com base no saldo anterior. Então, por isso que na hora que nós fizemos essa fórmula do SI, nós usamos o saldo anterior, porque a base para calcular a parcela sempre é o saldo anterior, mas para calcular os juros também sempre é o anterior. Então, nesse caso, ele pega o resquício que tem, né? Se ele for menor, então, nesse caso que R$ 1.071,60, nesse caso é R$ 63, ele vai pegar esse saldo e vai chamar como juros do período corrente, que esse juros do período corrente ele está usando justamente o saldo do período anterior. Nesse caso, os 41 centavos, ele é fruto de R$ 63,34 multiplicado pela taxa, né? E esses R$ 7,26, ele é fruto, né, daquele saldo de 1.127, que por sinal, os 1.127 ainda é maior do que os 1.071. Por isso que a parcela permaneceu. Legal? E aqui a gente já percebe que aqui ele fica zerado, ó. Por isso que eu demarquei ali que é o estágio de transição. E olha só o impacto que dá. Vamos ajustar aqui também a fórmula, né? Vamos fazer a soma naquela coluna adicional. Ctrl Shift para baixo, tá? Olha o impacto que dá. Então a gente vê que as amortizações agora ficaram corretas, porque existe uma coluna de amortização inicial adicional, mas olha o impacto do juro. Vou deletar aqui. Quando eu deleto a coluna, todo mundo fica igual. Ou seja, a fórmula é a mesma do sistema Price, está calculando corretamente. Mas quando eu coloco essa amortização adicional, eu já vejo um impacto gigante, né, do sistema Price para o sistema Price com parcela, e principalmente Price na modalidade de tempo. Se eu permaneço o valor de parcela igual, eu vejo que eu vou reduzir um tempo significativo, inclusive o valor de juros. Qual é o tempo? Qual é a redução do tempo que eu vou reduzir, né? Então vamos fazer aqui uma forma para fazer essa redução. Ele vai contar, vou pedir para ele contar aqui para mim esse intervalo de parcelas, ponto e vírgula, aspas duplas, se ele for maior que zero. A gente já sabe que ele para aí nos 288, né? A gente já sabe disso. Mas vamos deixar ele contar. 288. São as parcelas que ele pagou, né? Parcelas, quantidade, parcelas pagas. Já sei disso. Vou abreviar aqui, quantidade PMT pagas. Agora vamos fazer a redução, né? Redução de PMT, redução de parcela. Eu sei que o previsto era 360 parcelas. Eu vou pagar, no caso, 288. Vai me reduzir 72 parcelas. Que significa uma redução de quanto tempo? Eu sei que um ano tem 12 meses, então eu vou dividir isso aqui por 12. Redução de 6 anos. Então, 72 parcelas. Quantidade de 288 parcelas. Então, olha que interessante esse dado. Nós, com R$10.000, a partir do segundo período, ele tem um impacto de 6 anos. Olha que interessante. E o mais interessante também, quando a gente faz essa diferença monetária, de 235 para 220, dá 15 mil de juros. Mais de 235 para 167, dá quase 70 mil de juros. Então, quando eu estou diante dessas duas situações, eu vejo que o mais sensato é, se possível, financeiramente de acordo com o fluxo de caixa do Rodrigo, no caso, né, já que ele pediu a opinião do consultor, vamos deixar tudo aqui na tela. Seria o quê? Ele continuar pagando o mesmo valor de parcela, seria o mais sensato da perspectiva financeira. Então, ele vai pagar o mesmo valor de parcela. E usar aqueles 10 mil de fato para reduzir o saldo devedor. Isso vai ter um impacto gigantesco. Nesse caso, vai ter um impacto em 6 anos. Então, ele vai estar praticamente ali absorvendo 6 anos ou quase 70 mil reais ao longo do período todo. Então, financeiramente, obviamente, essa decisão faz mais sentido. Na prática, a gente tem que fazer a análise aí do orçamento pessoal, porque às vezes a pessoa acaba fazendo essa amortização adicional visando a redução da parcela. Isso é muito importante. A gente vê sim que tem um impacto de maneira geral dos juros. Inclusive você pagar uma parcela menor, isso é muito bom. Mas faça sempre os cálculos, sempre as contas, né? De repente, se você tiver com o objetivo de amortizar essa dívida mais rápida, nós temos que essa opção de tempo faz mais sentido, além da economia de juros. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Observe a importância aí da prática do Excel.
Basicamente aqui nós usamos, né, a nossa planilha gabarito, né, como amostragem, né, como cabeçalho para desenvolver. E posteriormente nós usamos algumas funções. Vocês viram que não foram funções complexas, né? Basicamente aqui para fazer o cálculo da parcela, nós usamos ainda a função PGTO, mas na perspectiva dele calcular a parcela para cada um dos períodos de tempo que está acontecendo, né? Então ele vai calcular a parcela 1 com base nos 60 períodos, né, que ainda existem. Ele vai calcular a parcela 2 com base nos 59, né, na verdade nos 359 períodos que ainda existem, né, que é 360. E assim a gente vai adaptando, né, o nosso cálculo para que ele faça justamente o que nós precisamos. E aqui no sistema francês, né, nós usamos uma forma lógica, né, o SI, em que ele vai comparar sempre o saldo com a parcela, e se o saldo for maior que a parcela, ele usa a forma do PGTO. Caso contrário, ele vai usar justamente esse saldo com o próximo valor de juros, né, para realmente fazer o cálculo correto e não calcular o tempo de maneira equivocada, conforme nós vimos aí. Então usem essas formas ao favor de vocês. Obviamente essa situação aqui já está preparada, tá? Basta apenas vocês, obviamente, adaptarem a realidade de vocês, usando a taxa devidamente correta aí com o cenário de vocês, usando o tempo correto, usando também o valor correto. E se você, obviamente, não tiver optado pelo sistema Price, onde as parcelas são constantes, você pode fazer também essa mesma análise pelo sistema SAC. O raciocínio é o mesmo, a base vai ser o sistema de amortização SAC e, obviamente, você vai adaptando depois o sistema SAC, conforme nós falamos aquela coluna de amortização adicional, para a opção parcela, para a opção tempo. Então, caso você precisa, volte aí também na aula anterior para revisar os sistemas de amortização. Deixe o comentário aí também abaixo do vídeo, se você precisa de qualquer tipo de auxílio. E também não esqueça de deixar o like aí no vídeo, né? Compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, que provavelmente é seu assunto aí que pode ajudar diversas pessoas a ter uma clareza e tomar boas decisões. Bons estudos e eu te vejo aí na nossa próxima aula. Até lá!